O mais complicado desse tema são as traduções que nós temos no português da Bíblia. Por exemplo, se você pega a Nova Versão Internacional, vai ter um versículo que diz assim: os homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino dos céus. Para quem faz a leitura do grego, entende que ali não existe isso. Para começar, esse negócio de ativo e passivo, ele não está ali no texto mesmo, ele foi inventado por aquela versão. E a palavra que foi traduzida para homossexual, obviamente nem significa isso, porque a palavra homossexual, ela nasceu há menos de 200 anos atrás. Então tem muitos textos que foram mal traduzidos, alguns por uma má tradução, outros que foram mal traduzidos de forma pensada para demonizar essa sexualidade que deveria ser comum e que aos olhos de Jesus sempre foi comum. Então, para refutar, a gente vai ter que estudar muito a teologia. A gente tem um curso sobre isso, inclusive. Acho que o mais complicado é quando as pessoas vêm com a intenção de querer distorcer as coisas, né? Quando a Nova Versão Internacional trouxe a definição de ativo e passivo, é porque nas traduções mais anteriores, como afeminados no grego, acernokoitai e malakoi, está trazendo uma definição de ativo e passivo. Então, seja, a Nova Versão Internacional já foi mais direta nessa tradução. É muito simples. E outra, como você mesmo disse, esses termos efeminados, homossexuais, foram definidos ali do século XIX para cá, né? Até normalizados em si, para definir uma pessoa homossexual e de um relacionamento de uma pessoa com o mesmo sexo. Porém, a palavra de Deus sempre viu isso como comportamento e não existia essa definição naquela época. Porém, como Levítico 18:22 diz, o homem que se deitar com outro homem. Então o texto está dizendo que uma ação de um ato sexual que o homem era ativo e o outro era passivo. E que isso Deus não aprovava de uma forma assim sutil. Então, claramente, do século XIX para cá, que esses termos vieram para poder definir alguém que se encontra nessa conduta homossexual. E não tem nada mal traduzido. O texto original, ele traz a definição desse ato como reprovável, isso é simples. Tanto que no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, tem Romanos capítulo 1, 1 Timóteo 1:10, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que inclusive houve pessoas que houve mudança de vida nessa área também na cidade de Corinto. E os textos originais, eles foram traduzidos do hebraico para o grego, do grego para a nossa cultura, que é na língua portuguesa também. Então, ainda que algumas traduções tenham algumas linguagens diferentes, elas estão centralizando a mesma mensagem. Que sim, a homossexualidade é algo reprovável diante de Deus e tem que haver um arrependimento dessa conduta. Então, cuidado vocês que ficam consumindo conteúdo aí heréticos, porque são enganosos, viu? Cuidado.